Bom dia! Como é que vocês estão? Bem? Domingo de manhã, acordar cedo para vir para o Centro Espírita, olha, eu acho cedo, né? Não é cedo? Domingo, não? Gente, eu estava ali sentada, prestando atenção, olhando para aquela imagem de Jesus Cristo, falando com Ele, refletindo, me emocionando e fazendo algumas reflexões. Porque hoje é o último centro espírita que eu venho dessa turnê celestial, que eu brinco que eu estou aqui em Portugal e na França, numa turnê celestial, brincando porque eu vim para cá a trabalho, palestrar em centros espíritas, eu moro no Brasil, né? E agradecendo a Deus pelas escolhas que a gente faz na vida, né? Porque a gente é escolhedores inconscientes, porque a gente escolhe a todo momento tudo, só que a gente nem se percebe mais. Porque, por exemplo, quando a gente acorda, a gente escolhe andar descalço, botar sandália. A gente escolhe a roupa que vai colocar, escolhe o que vai comer na mesa, escolhe se vai a pé ou de metrô, a gente escolhe o que vai falar, a gente escolhe como vai reagir, a gente escolhe para onde ir. E a gente não se percebe e depois coloca a culpa em todo mundo. Só que nós somos escolhedores, né? Então eu agradeço a escolha de vocês de virem aqui hoje para a gente fazer essas reflexões através desse assunto que eu trago. E eu agradeço a Deus por ter escolhido vir para cá e também cruzar os olhares com cada um de vocês. Eu sou Shirley Venâncio, eu sou escritora, palestrante espírita, moro em Floripa, no Brasil, em Santa Catarina, e assumi um compromisso com a espiritualidade há 3 anos, em abril de 2023, esse compromisso que eu vou falar agora, de levar essa palestra que vocês vão ouvir hoje, em formato de testemunho, ao maior número de centros espíritas, ao maior número de pessoas. Quando esse espírito me falou isso, em 2023, ele falou, precisamos que você leve esse testemunho ao maior número de centros espíritas. Eu disse sim, bem empolgada na época, assim, né? Mas eu não tinha ideia que essa meta não tem fim, né? Ao maior número de centros espíritas. Então a minha vida se transformou. Por quê? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira no varejo, como supervisora de rede de lojas, em local certo, todo dia, de segunda a sexta, de repente passou a viajar o Brasil e o mundo, conhecendo centros espíritas de todo tipo, em todo horário, para falar do espiritismo, para falar do Evangelho de Jesus Cristo e para falar desse testemunho. E com isso, eu só tenho a agradecer, porque essa transformação toda faz com que a gente se conheça, que a gente conheça outras vidas, outras culturas. A apresentação é essa. Eu tenho algumas formações, normalmente as pessoas perguntam no que eu sou formada, mas eu penso que o mestrado da vida é o mais importante, né? Porque às vezes a gente é muito apegado aos diplomas, aos rótulos, que eu tenho alguns, mas que eu acho que o que é mais importante é quem a gente é. Né? É importante a gente ter as graduações, as formações, mas como a gente veio aqui para a vida para ser e não para ter, o importante é quem a gente é. Né? Essa palestra ela é um pouquinho diferente porque ela é em formato de testemunho. Então as palestras, normalmente em centros espíritas, elas são mais baseadas numa obra, num tema, num assunto, num estudo, que é muito importante, mas hoje vocês vão ver algo mais dinâmico, porque eu falo que eu sou contadora de histórias, assim, eu conto várias histórias minhas, pessoais, olha que coragem, vem contar minha vida para vocês. E só faz sentido se essa história que eu venho contar, não é a menina veio contar da vida dela, eu vim trazer relatos pessoais, que não foi uma escolha minha, a espiritualidade pediu que eu viesse falar, e só faz sentido se esses relatos eles inspirarem vocês de alguma maneira em algum momento da vida de vocês, porque senão não faz sentido eu contar a minha vida, né? E esse testemunho, ele se chama Da Ansiedade à Iluminação. Mas o que é da ansiedade à iluminação, né? Eu saí de um estado de ansiedade emergencial, hard, difícil, patológico, tomava um monte de remédio, tarja preta, fazia tratamento psiquiátrico. Eu achava impossível me curar da ansiedade, eu vivia um sofrimento muito forte. Por 8 anos, eu saí desse lugar que eu achava impossível a cura, desse lugar, a um estado de iluminação. Mas o que é iluminação? Ela é diferente? Ela é iluminada? A iluminação, ela está
ao passo de todos nós. A iluminação é você acreditar que Jesus Cristo vive no seu coração. É acreditar que a gente não está só. A iluminação é você viver o presente. A iluminação é você entender que você é parte de Deus, que você é filho de Deus, que você é DNA de Deus. Então, esse testemunho, ele fala do meu estado de ansiedade até as experiências que me fizeram sair de uma pessoa cética, porque eu não acreditava em espírito até 5 anos atrás, a virar um testemunho vivo e uma pessoa que representa e que divulga o espiritismo pelo Brasil e pelo mundo. Eu estou falando muito rápido? Não? É porque como eu tenho muito conteúdo, eu tenho 1 hora, eu estou falando na velocidade 4,5 do WhatsApp. Eu criei agora, para dar tempo de tudo isso. Então, espero que vocês estejam compreendendo. Pois bem, para a gente falar de ansiedade, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu faço em todo local que eu vou para eu medir a febre, né? Não tenho vergonha de participar, porque aqui ninguém tá para julgar ninguém, é para a gente interagir mesmo, para a gente acordar um pouco, né? Então, assim, quem aqui tem ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade, levanta a mão, por favor. Os 2 braços, pode ser? Se vocês tivessem a visão que eu tenho daqui, todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Por quê? Eu falo que quem não levanta a mão é que está com vergonha, porque eu duvido que não conheça alguém que tem ansiedade. E por que eu faço essa pergunta? Eu vou falar um dado do Brasil, mas eu tenho visto dados em Portugal e na França e na Suíça também. A ansiedade no Brasil, a OMS trouxe que o Brasil é o número 1 do mundo, é o país que mais sofre com ansiedade, é disparado. Mas eu percebo que por todos os lugares onde eu venho viajando, as pessoas sofrem com ansiedade também. E por que a gente precisa falar sobre isso dentro de um centro espírita? Porque a maioria das pessoas chegam pedindo ajuda em um centro espírita com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. E o que acontece? A ansiedade está sendo normalizada, não tá? É normal ter ansiedade. Eu escuto direto assim, Shirley, é normal, quem é que não é ansioso hoje em dia? É normal mesmo, porque a gente vê pessoas ansiosas em todo lugar. Só que a gente não pode normalizar uma doença, que a gente está achando normal. E aí existem vários níveis de ansiedade. Tem gente que diz assim, eu estou ansiosa que eu vou viajar. Essa ansiedade não faz mal, estou ansiosa que eu vou viajar, né? Dependendo. Estou ansiosa que eu vou conhecer uma pessoa. A ansiedade, ela faz mal quando ela começa a atrapalhar a nossa qualidade de vida. Quando começa a perder compromisso, não consigo dormir, quando começa a fazer mal. E a gente vai falar aqui de ansiedade, todo mundo levantou a mão. Só faz sentido a gente sair daqui com esse conteúdo mais esclarecido. Então, como a maioria levantou a mão, vocês vão me ajudar me trazendo informações importantes. O que sente quem tem ansiedade? Um de cada vez, não precisa brigar para falar, tá? Calor, tristeza, taquicardia, agitação, falta de ar, isso? Angústia. Tremor, sudorese e vontade de comer. Insônia. A gente tem uma agonia, parece que comer vai aliviar, né? Só a balança que muda, não alivia nada. Insônia. A cabeça está tão a mil, tanto pensamento, tanta preocupação, que a gente deita, mas não consegue dormir. Parece que vai infartar, né? Uma agonia, sudorese, alergias, queda de cabelo, gastrite, dor de barriga, náusea, roer unhas, estralar os dedos, bater a perninha. Eu brinco que nessa hora todo mundo para de bater a perna, quando eu falo que bater a perninha, assim, porque a gente fica ansiosa. O que mais? Chorar. Pensamentos acelerados. Vive ou no futuro ou no passado. Irritação. Falta de concentração. Começa a fazer tudo ao mesmo tempo também, né? Vai começar a fazer tudo ao mesmo tempo e não termina nada. Enfim, são inúmeros os sintomas. A gente trouxe os mais comuns. Esquecimentos também, é verdade. E aí, mas por que será que a gente sente tudo isso? Não é? Em 2020, eu estava no ápice da minha ansiedade, muito mal, fazia tratamento, tomava remédio, não melhorava, só piorava. E aí um dia,
eu falei o seguinte, hoje eu sei que foi um sussurro da espiritualidade, mas na época eu não sabia. Eu pensei assim, mas eu sei que não fui eu, algum espírito soprou para mim, né? Meu Deus, eu vou me curar da ansiedade. Foi uma decisão, tipo, eu não sabia como, mas eu falei, eu vou me curar da ansiedade. E aí eu fiz uma reflexão que é bem importante a gente fazer. Eu pensei assim, sabe quando a gente sente dor de estômago? A gente pensa, o que eu comi que fez mal, né? Eu pensei, eu não era assim, eu era tranquila, um dia de cada vez, vivia em paz, não tinha nenhum desses sintomas. E eu pensei, o que aconteceu que eu fiquei assim? Porque eu não era assim. E aí eu decidi me curar, só que para me curar, eu precisava saber o que era ansiedade. Eu não sabia o que era ansiedade. Eu dizia que eu fazia tratamento, que eu tomava remédio, mas o que era, eu não sabia. Então eu decidi começar a buscar conhecimento. Comecei a ler, a estudar, a pesquisar vídeo, comecei a ver questões científicas mesmo, da medicina, falando de ansiedade, livros de espiritualidade, as obras de Joana de Ângeles, da série psicológica, falam muito sobre isso. E um detalhe, a Joana de Ângeles, esse espírito, que é mentora de Divaldo Franco, né? Ela fala que a ansiedade, em muitos dos casos, é gerada pelo medo. Ah, mas eu não tenho medo de nada, eu ouvi esses dias. A gente tem medos inconscientes, né? Exemplo, medo de não dar um bom futuro para o filho, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo do corpo não ser aceito pela internet, medo de dizer que é espírita, medo de perder o emprego, medo do filho cair nas drogas, medo de do julgamento, medo de aceitar a nossa sexualidade, medo de tudo. A gente tem medos e esses medos, eles geram ansiedade porque a gente não quer frustrar ninguém em nada. E aí eu comecei a estudar tudo isso e fui fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Foi lá que eu comecei a entender a ansiedade. E quando eu entendi, quando caiu a ficha assim, só um parênteses, esses dias eu falei, caiu a ficha, tinha um monte de jovem na frente, ninguém sabia o que era a ficha, né? Porque ninguém pegou o orelhão. Eles olharam assim, caiu a ficha, eu falei, deu um download. Quando caiu a ficha, eu pensei, gente, a ansiedade é isso, então eu vou me curar. E hoje eu informo para vocês, nessa manhã de domingo, a ansiedade, ela é uma doença, uma patologia de fundo emocional. E eu não sabia. Ah, Shirley, a minha não é emocional, a minha é genética. Pode ser que você tenha e sua mãe tenha, mas não é genético, é emocional. Pode ser que seja de outra vida também, mas é emocional. E aí nesse dia eu falei, meu Deus, é emocional, então eu vou me curar. Porque eu pensei, é só olhar para as emoções e eu vou me curar. Só que, uma coisa que é importante a gente falar, é que nós temos uma herança hereditária em que vem lá dos nossos bisavós, tataravós, que a gente acha feio falar de sentimento, a gente acha feio falar de emoções, saúde emocional. Capaz que eu vou dizer para alguém que eu vou no psicólogo, vão achar que eu sou louco, não é? A gente não acha isso? Eu achava. Eu não tenho vergonha de dizer. E no psiquiatra, meu Deus, vou receber uma faixa de maluca se eu for no psiquiatra. E aí, será mesmo que é verdade que a gente tem essa questão emocional, que a gente tem essa cultura? Eu vou contar uma mini história dentro dessa história que vai elucidar o quanto que é fato. Quando eu era criança, adolescente, eu ouvia muito no quintal da minha casa, aquela família fofocando assim. Eu ouvia minha mãe, minha avó, minha tia conversando. E aí uma falava assim para outra, dizem que a filha lá da fulana tá com depressão. A outra dizia, depressão? Vai arranjar um tanque de roupa suja para lavar para ver se não passa essa depressão. Né? Vai arranjar um trabalho, vai carpir um quintal. Alguém já ouviu alguma coisa assim? Tipo, não existe depressão, não existe. Só que hoje em dia se escuta isso, não é só lá atrás não. E a menina ela tá com ansiedade. Frescura, ansiedade. É falta de Deus. É falta do que fazer. Isso não existe. Só que essa fala que a gente traz hoje, ela não é nossa. Ela é lá de trás e a gente vai replicando. Porque a gente aprendeu isso. Só que chegou a hora da gente encerrar esse preconceito. Sabem por quê? Existe um espírito chamado Hermance Dufaux. Já ouviram falar? Hermance Dufaux. Ela era uma jovem de 16 anos que conviveu com Allan Kardec lá em Paris.
ela ajudava Kardec, ela era uma das médiums que trazia mensagens, e ela, com muita coragem, com 16 anos, ela recebia vozes de espíritos, tudo, e junto com o pai dela, ela fundou a primeira Sociedade Espírita Parisiense. E esse espírito, que desencarnou lá, está vivo no plano espiritual e continua mandando mensagens em que um autor brasileiro chamado Vanderlei Oliveira, ele psicografa os livros. E todos os livros de Hermance é uma aula sobre sentimentos e emoções. Do quanto a maioria dos espíritas que chegam lá no plano espiritual, que desencarnam, olham assim, meu Deus, por que eu não olhei para as minhas emoções e para os meus sentimentos lá na Terra? Porque se eu tivesse olhado, eu não teria vindo para cá desse jeito. E Hermance Dufour, ela fala assim num livro dela, o século XXI, que é o que a gente vive, é o século dos sentimentos. É um século que precisa ser olhado para os sentimentos. As instituições espíritas que não aderirem à prática de oficinas para trabalhar isso dentro das suas casas, devem rever seus conceitos. Olha isso. Porque dentro dos centros espíritas, a gente tem o hábito de estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a codificação, a mediunidade, que é muito importante, né? A teoria da codificação. Só que nós, seres humanos, estamos aqui na Terra que tem desafio a todo momento, não é? Desafio no trabalho, no relacionamento, com o filho, com gente que é grosseira, com o trânsito. E tudo isso, se eu não souber lidar com a minha ira, com a minha irritação, né, com o meu equilíbrio, a gente acaba tendo conflitos o dia inteiro. Então a gente precisa aprender a lidar com os sentimentos e as emoções para a gente ter uma vida melhor, não é? E aí, com tudo isso, quando eu entendi que eram os sentimentos, eu pensei, então agora eu vou olhar para os sentimentos. E a gente falou aqui dos sentimentos, falou o quanto que é importante que a ansiedade é de fundo emocional. Só que para pessoas que ficam, será mesmo que é emocional, né? Não, será que é importante falar? Né? E outra coisa que eu não falei, o que os meninos escutam quando criança? Homens. Homem que é homem, não chora. Gente, que pecado, né? A menina, ela pode chorar. O menino, ele cai, ele não pode chorar. Ele briga com um amiguinho, ele não pode chorar. Ele perde o pai, ele não pode chorar. Ele sofreu um acidente, ele não pode chorar. Ele teve um problema pessoal grave, ele não pode chorar. E por que é importante a gente falar de choro, de sentimentos, de emoções? Porque a gente desconhece uma informação que eu não tenho vergonha de falar para vocês que até 6 anos atrás eu não sabia disso. Eu só fui saber quando eu comecei a fazer essa pós-graduação. Nós, seres humanos, a gente é esse corpo físico que a gente precisa cuidar como? Atividade física, alimentação, sono, né? A gente precisa cuidar desse corpo físico aqui. Mas a gente tem outros corpos que a gente nem sabe e não dá atenção. Eu não dava atenção e vivia numa angústia, num vazio, num cansaço, mas eu não sabia disso. Agora, como eu sei, eu preciso compartilhar. Nós temos o corpo físico, vou falar de 5 básicos, existem outros, vou falar dos básicos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo energético e corpo espiritual. Normalmente, a gente olha só para o físico, que é ir para academia, comer, dormir, e uma vez ou outra a gente vai no centro espírita, ou toma um passe, alguma coisa assim. Se a gente não cuida desses 5 corpos, a gente não vai ter equilíbrio na vida. Porque para essa vida que ela conseguir ser feliz, plena, a gente tem que cuidar de tudo isso. O que é o corpo? Falei do físico. O que é o emocional? É a gente saber nomear os sentimentos. A gente não nomeia sentimentos. O que é nomear sentimentos? A gente tem raiva, não aceita que está com raiva. A gente tem medo, a gente não aceita. A gente está feliz, às vezes a gente aceita. Feliz é mais fácil. Mas estou triste, eu não aceito a tristeza. Não busco saber porquê da tristeza. Porque a gente não tem esse hábito. Então, nomear os sentimentos é muito importante. A gente tem, nesse corpo emocional, outra questão. A falta de consciência sobre a questão emocional faz com que a gente não perceba o nosso dia a dia e que a gente pode ser o observador também. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Esses dias eu medito muito, faço yoga, estudo muito, tento. Então hoje eu já tenho uma consciência bem diferente de antes, graças a Deus, assim. Daí esses dias acordei bem, fiz umas coisas e comecei a sentir um nó na garganta. Um nó na garganta, uma agonia. Sabe aquela bola aqui, tipo uma angústia assim? E daí alguém falou comigo, eu fiquei irritada ali.
Daí eu falei, peraí, o que aconteceu que eu fiquei assim? Normalmente a gente não para, a gente só segue com aquele nó na garganta. Falei, o que aconteceu que eu fiquei assim? Eu não estava com isso, já fiquei irritada com a pessoa, eu estava bem ainda agora, isso é consciência emocional. Daí eu pensei, peraí, eu acordei bem, eu não sou essa pessoa aqui. Eu lembrei que minutos antes eu recebi uma ligação, uma pessoa me ligou e falou um monte de coisas sobre mim que eu não sou. Ela despejou um monte de asneira, falou um monte de julgamentos desnecessários, e na hora eu ouvi tudo aquilo, falei, não faz sentido, outra hora a gente conversa e desliguei, só que aquele nó ficou aqui na garganta, porque aquilo ali me fez mal, aquela ligação me fez mal. E na hora que eu falei, nossa, aquela ligação me fez tão mal que eu fiquei assim, já tô sendo grosseira com outra pessoa aqui. Daí eu pensei assim, peraí, o que ela falou é verdade? Não é. Eu sou essa pessoa? Não sou. Deus sabe das minhas intenções, ela não sabe o que ela tá falando, então eu não vou deixar isso consumir o meu dia. E aí aquilo ali diluiu, gente, assim, ó, desfez na hora, e eu segui tranquila e saí feliz e o meu dia foi ótimo. Mas o que acontece? Normalmente a gente não percebe, e aí tu já vai ser grosseira, tu vai pro trânsito, tu vai gritar com alguém, pro trabalho, tu vai ficar chateada, daí depois tu já ficou com outro problema, e à noite tu vai dormir dizendo que teve um dia péssimo, sem saber que eu tenho essa escolha, essa consciência. Por que eu tô trazendo essa fala para vocês que nem tava no projeto, tá? Por isso que eu tô me estendendo mais. Porque nós, quando a gente começa a prestar atenção nisso, é o nosso corpo que reage a todo momento. O nosso corpo é como se fosse um sinal das questões emocionais. E aí a gente tem o corpo mental. O que é o corpo mental? Logo a gente já liga. Corpo mental, doença mental, é loucura. Corpo mental é saber que a gente tem uma mente, que nessa mente os pensamentos vão ser criados, a todo momento vem pensamento, né? Só que quando eu tinha ansiedade e não tinha consciência, eu deixava os pensamentos dominarem a minha vida. Eles dominavam a minha vida, os pensamentos. E a gente faz isso a todo momento. Só que depois que eu comecei a estudar meditação, yoga, filosofia yoga, eu entendi que eu e nós somos total observadores do pensamento, se a gente quiser escolher o que faz sentido e o que não faz sentido, o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Exemplo. Vai vir na minha mente assim, vou viajar semana que vem. Pensamento criou. Vou viajar semana que vem. Vou para Portugal de avião. Sim, vou para Portugal de avião. Meu Deus, está caindo tanto avião. Já veio um pensamento ali, né? Meu Deus, está caindo tanto avião. Jesus Cristo, vou morrer nova. Meu Deus, eu tinha tanta coisa para trabalhar ainda, né? E agora o que eu vou fazer? Daí depois, para quem que vai ficar minhas coisas? Meu filho vai ficar onde? Meu Deus do céu, eu tô morrendo. E ali o corpo já tá nervoso, tu já tá... A gente vai alimentando monstros na nossa cabeça a todo momento, não é? O que é ser observador? É ver se esse pensamento faz sentido e escolher o que você quer e o que você não quer. Hoje em dia, antes eu era essa pessoa e daí já estava tendo crise de nervos no chão, assim. Agora eu penso assim, ó, tô indo para Portugal, tô indo. Meu Deus, está caindo outro avião. Ele veio o pensamento, eu tô observando. Eu quero esse pensamento na minha vida? Tá caindo, mas o meu não vai cair, porque Deus é mais, vai ser uma viagem maravilhosa, vai dar tudo certo. Aí eu já parti para outro assunto. Só que a maioria da nossa ansiedade é porque a gente vai alimentando o monstro. Esse é o corpo mental que a gente não dá atenção. O outro corpo é o espiritual. O que é corpo espiritual? A maioria de nós que está aqui no centro espírita acredita que é espírito, né? Se a gente é um corpo espiritual dentro dessa matéria, a gente precisa nutrir esse espírito, conhecer esse espírito, saber que vida espiritual é essa. E não procurar um centro espírita só para tomar um passe quando está mal. Então é importante, cada um vai encontrar a sua forma de se conectar com a espiritualidade também. Seja indo numa missa, num culto, tomando passe, fazendo uma meditação e conhecendo também um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas têm sintomas de mediunidade, acham que estão ficando louca, meu Deus, acho que está acontecendo alguma coisa, mas a gente não busca conhecimento para esclarecer. Então cuidar do corpo espiritual é essencial. E o corpo energético, para finalizar. O que é corpo energético? A gente é energia, nós somos energia, tudo é energia, só que a gente acha que energia é um assunto de good vibes, assim, né? Energia, a vida é energia. Como que eu vou ter uma vida saudável, feliz, tranquila, se eu só assisto desgraça no meu celular?
Qual é a energia que eu estou trazendo para minha vida? Eu estou vendo um acidente, eu estou vendo outro acidente, e aquilo ali vai me deixando mal, e eu estou trazendo essa energia. Como que eu vou ter uma vida saudável, tranquilo, com boas energias, se eu só tenho um relacionamento tóxico? Pessoas que são ruins, que falam mal de mim, que me colocam para baixo, que não me elevam. A gente tem que escolher a energia que a gente quer para a nossa vida. Eu me aprofundei um pouco mais nessa parte aqui, para a gente entender que vamos imaginar a nossa vida uma roda de bicicleta com 5 aros. Mas eu só vou para a academia. Eu vou andar assim, ó. Minha vida não vai ter equilíbrio, porque eu preciso cuidar de tudo isso. E o foco hoje é a gente trazer essa consciência de a gente achar, de não ter mais vergonha de olhar para os sentimentos, de olhar para as emoções, porque ser vulnerável, pedir ajuda, conversar, não é vergonhoso. É grande coragem, na verdade, não é vergonha. E para trazer um exemplo bem prático de quanto olhar para a saúde emocional é importante, eu vou contar uma história que foi um dia fatídico que foi o primeiro dia que me fez estar aqui curada falando da ansiedade. Eu já fazia tratamento psiquiátrico há bastante tempo, todo mês ia na psiquiatra, tomava remédio, não ajudava, trocava, era um caos, assim, minha vida era, olha, eu vivia infernos diários dentro da minha própria mente. Até que um dia a psiquiatra falou assim, Shirley, precisamos fazer o seguinte, as medicações não estão dando certo, a gente já trocou, já acrescentou, porque eu tomava punhados de remédio, de manhã, de tarde, de noite, vivia com Rivotril no bolso. Tem Rivotril aqui? Não sei se é esse nome que fala. Então, ela falou, você precisa fazer terapia. Eu estou achando que a sua ansiedade é de fundo emocional. Você vai fazer terapia semanal, você tem que ir toda semana na terapeuta. Nessa época, meus amigos, vou contar para vocês um segredo, ao vivo. Eu achava que fazer terapia era pagar para alguém me ouvir. Eu achava que era um dinheiro jogado fora. Eu não tinha ideia da importância de um profissional, um psicólogo. A gente desqualifica muitas vezes essa área, sendo que alguém se especializa em psicologia, em terapia, tanto quanto alguém se especializa em arquitetura, em odonto, em medicina. É um profissional especializado para ser instrumento para a gente se ouvir. Que, na verdade, você não vai falar para o outro ouvir, você vai falar para você se ouvir. E eu falei, ai meu Deus, então vou fazer terapia. Achava caro demais, gastava horrores com roupa, com perfume e com viagem, mas eu dizia, meu Deus, é muito caro. Por quê? Porque eu não via importância ainda. Fui para terapia. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu tinha 38 anos nessa época. Bem recente, no caso. Tem um monte de gente que começa a fazer conta depois e fala assim, tu tem tantos anos. Eu tinha 38 anos e eu vou falar que eu me sentia nessa época, eu brinco, a própria Mulher Maravilha, com capa e tudo. Eu dizia assim, eu ia pra terapia toda quinta-feira, né, na hora do meu almoço, no meu trabalho. Eu dizia assim, eu nem sei o que eu tô indo fazer lá. Eu sozinha, conversando comigo, né, porque eu não tenho problema, eu não tenho trauma. Eu não choro. Nunca precisei de ajuda de ninguém. Eu ia reclamando, resmungando para terapia. Não sei o que eu estou indo fazer lá. Mas eu ia porque a médica disse que eu tinha que ir. Até esse dia... Atenção para o capítulo mais emocionante. Estou brincando. Até esse dia em que a psicóloga falou assim... Não sei se vocês já fizeram terapia. É um profissional que fica fazendo perguntas. Você fica conversando ali para a gente se ouvindo. Shirley, me fala um pouquinho da sua avó, dos seus avós, você conviveu com eles? Eu falei, eu convivi só com a minha avó Júlia, que era a mãe da minha mãe. E como é que era a relação de vocês? Eu falei, era muito boa, porque eu era a neta preferida dela, eu morava do lado da casa dela. Comecei a contar e comecei a ficar feliz, porque eu fui lembrando da minha avó Júlia, né? Qual foi a cena mais marcante que você viveu com a sua avó? Não sei, não tenho ideia, não lembro. Tenta lembrar, eu não lembro. Tentei lembrar lá da infância, eu falei, não lembro nenhuma cena marcante. Ou algo que ela falou pra você que foi marcante, alguma coisa que ela falou pra você. Quando ela falou isso, alguma coisa que ela falou pra você, eu vou trazer pra vocês uma informação agora, que eu descobri nesse dia. Que todos nós, a gente tem gavetinhas no nosso subconsciente.
lá atrás, da memória, em que a gente guarda situações que a gente viveu lá na primeira infância, lá na segunda infância, que a gente nem sonha que lembra. Se não fosse essa sessão de terapia, eu jamais iria lembrar dessa cena que eu vivi, porque estava guardado lá na minha primeira infância, que é do 0 aos 7 anos. E ela perguntou o que ela falou que me marcou. Eu comecei a relatar para ela uma história que eu não sabia que eu sabia. Enquanto eu contava, eu ia descobrindo junto aquilo ali. E eu falei o seguinte. Enquanto eu falava, o curioso que eu vou trazer para vocês, eu falava e eu via a cena. Eu via. Tipo, eu lembrava daquela criança ali. Eu falei, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e eu ia falando devagar porque eu estava descobrindo junto. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade e a minha avó me chamou para conversar no quintal da casa dela. E ela se abaixou na minha frente, e o engraçado é que eu lembrava do meu cabelinho, de chiquinha, roupinha de vestidinho, sabe? E ela falou para mim assim, minha filha, a avó precisa conversar contigo um assunto muito sério. É que tu já é uma mocinha, já está começando a entender as coisas. 5, 6 aninhos, mocinha. A avó precisa te falar uma coisa porque a tua mãe ela tem uma doença muito grave, muito difícil. E como tu é filha única, já está começando a entender, a avó precisa te pedir ajuda para poder cuidar da tua mãe. Porque a tua mãe, ela sofre dos nervos. Era assim que se falava para doenças tipo esquizofrenia na época, né? Minha mãe tinha esquizofrenia no nível altíssimo. E a tua mãe sofre dos nervos. E ela não pode se incomodar, porque ela fica muito doente. Ela não pode se incomodar com nada, a gente tem que proteger ela de tudo, assim, porque senão ela tem crises, é horrível. Então a avó vai te dizer agora tudo que tu pode fazer e tudo que tu não pode fazer a partir de hoje. A partir de hoje, você não pode chorar na frente da sua mãe. A partir de hoje, se você ficar triste, brigar com o amiguinho na escola, tiver algum problema, sua mãe não pode saber. Se você tiver qualquer coisa, evita de tudo para ficar doente, porque imagina se a tua mãe estiver doente, né? Ela vai ficar muito nervosa. Sabe o que acontece quando a tua mãe se incomoda? Ela vai amarrada numa camisa de forças na ambulância e vai lá para o hospital, fica muito tempo longe de ti. A pergunta que eu faço para a gente refletir agora é: como que essa criança, que aos 5 anos aprendeu a engolir os sentimentos, as emoções, a não chorar, a não se expressar, a engolir toda a dor, a proteger todo mundo, a ser mãe da própria mãe, porque com 5 anos eu entendi que eu tinha que cuidar da minha mãe, iria se tornar um adulto saudável? Como que eu iria me tornar um adulto saudável? Enquanto eu ia falando ali para a psicóloga, foi caindo um monte de ficha. Eu falava assim, meu Deus do céu, é por isso que eu sou assim. Eu ia descobrindo, né? Eu falei, é por isso que eu sou assim então, porque eu não choro, eu engulo tudo, eu cuido de todo mundo e não cuido de mim. E aí eu fiz uma pergunta para a psicóloga. Então eu posso chorar? Ela olhou para mim e ela falou, sim, você pode chorar. Ali nesse dia foi o choro mais libertador da minha vida. Eu chorava, eu gritava, ia tirando aquele nó da minha garganta. Por quê? Aquela criança, ela viu a cena da camisa de força a vida inteira. Ela ficou em um hospital psiquiátrico a vida inteira vendo a mãe doente. Ela via cenas muito dolorosas. Ela caía, chorava? Não chorava, engolia. Então, eu fui libertando aquilo ali. E nesse dia, eu entendi que eu tinha muitas feridas emocionais. Que a gente nem sabe, nem sonha que tem. A gente acha que o machucado é só no corpo físico. Eu tinha feridas emocionais. Então, eu sabia que a terapia seria um caminho de muita cura. Então, eu ficava sempre muito empolgada para a próxima sessão de terapia, porque eu sabia que eu ia lembrar de alguma outra coisa que ia me curando. Foi um caminho muito difícil, muito doloroso. Em cada sessão eu ia lembrando situações, mas ia me libertando, porque eu ia chorando, ia falando. E falar cura. Tem várias situações que eu traria para vocês, mas eu já estou olhando que a hora está voando ali, eu ainda tenho muita história para contar. Tá tudo bem? Ah, então tá. Então, vamos aproveitar e ficar mais um tempo. Mas tem uma cena da sessão que é importante trazer. Em outra sessão lá na frente, eu lembrei, eu internada, com 10 anos de idade, com pneumonia grave. Minha avó disse para eu não ficar doente e eu vivia com pneumonia. Eu estava com muita febre, não respirava, estava mal no hospital, mal, porque eu tinha muito problema de respiração.
E a minha mãe estava vindo me visitar no corredor do hospital com uma marmitinha para me trazer, porque quando ela não estava em surto, ela tinha uma vida normal, assim, equilibrada, com remédio, né? Daí ela estava vindo me visitar e eu queimando em febre, tremendo. Daí eu lembro nessa sessão que eu pensei assim, olha o quanto que uma sessão de terapia abre essas gavetas, porque eu cheguei a lembrar do que eu pensei. Eu pensei assim, meu Deus, olha uma criança de 10 anos pensar isso. Meu Deus, eu estou muito doente, muito mal. A minha mãe vai chegar aqui, vai me ver assim, vai ficar doente, vai ser internada e a culpa é minha. Por que eu trago essa fala aqui pra gente? Porque a gente não tem ideia do quanto as toxinas emocionais, que eu já vou falar o que é, adoecem a nossa alma e o nosso corpo físico. Porque a gente está todo momento querendo ficar bem, ficar em paz, né, cuidando da saúde. Só que muitas vezes a gente carrega no nosso dia a dia sentimentos e toxinas emocionais que são principais fatores que nos adoecem. Como? Culpa. Carregar culpa é para ficar doente, gente. E a gente se sente culpado, né? A gente se sente muito culpado por muitas coisas na vida. Nossa, eu não fui um bom filho, meu Deus, eu fiz aquilo na minha infância, eu fiz aquilo na adolescência. A gente sente essa culpa. E aprender a olhar para isso e se libertar é um caminho de cura. Outra toxina emocional que a gente carrega é a falta de perdão. Né? A gente não perdoa meu pai, ele fez isso para minha mãe, eu não perdoo. E a gente fica assim dizendo que não perdoa. Quem carrega a dor? Somos nós. A pessoa nem sabe que você não perdoa. E você está ali carregando aquela dor. Remorso, ressentimento, ira, irritação. O que Jesus Cristo fala no Evangelho pra gente? Que o caminho da libertação, da plenitude é o quê? Amor, caridade, perdão, benevolência, compaixão. É só coisas boas pra gente viver bem, né? E a gente carrega o inverso no nosso dia a dia. Mas a boa notícia, pra gente sair desse drama todo, é que essa criança, ela se curou, se libertou. Eu fui fazendo terapia até receber alta da terapia, que foi um longo caminho. Mas as pessoas falavam assim pra mim, nossa, Shirley, para de... As minhas amigas diziam, cada vez que tu sai da terapia, tu sai com o olho inchado, chorando. Para de ir nessa terapia. E eu dizia, eu só vou parar de ir quando eu não tiver mais o que curar. E eu fui persistente, porque era doloroso. Porque é mais fácil a gente desistir, né? Era doloroso olhar para aquilo tudo. Mas quando eu recebi alta, eu entendi que eu estava livre de tudo aquilo para seguir em paz. E como que hoje em dia a gente pode ajudar as pessoas com relação a isso? O único caminho de cura da ansiedade, o único motivo que leva à ansiedade é questões emocionais? Não. Eu estou falando do meu caso, né? Às vezes pode ser pressão no trabalho, pode ser muita cobrança, pode ser medo. Cada um vai ter um motivo que leva à ansiedade. Mas como que a gente pode hoje sair daqui já buscando ajuda? A gente precisa mudar nossos hábitos. A gente tem hábitos que nos levam muita ansiedade, né? Hábitos diários, por exemplo, quase todos levantaram a mão com ansiedade. Alimentos que geram ansiedade. A gente consome alimentos que nos deixam mais ansiosos. Não adianta eu falar assim, Deus me ajuda a me curar da ansiedade e tomo café preto o dia inteiro. Se é a cafeína é o que mais estimula a gente a ficar com o pensamento acelerado. Nos acelera, dá taquicardia. Né? Então a gente tem que ter consciência sobre isso. Eu tenho muita ansiedade, mas eu não gosto de fazer atividade física. Daí tem que ver o que é mais importante. Né? Você não gostar ou querer se curar. Né? Chico Xavier usava uma frase que eu acho fantástica e que eu tenho trazido para a minha vida. Disciplina é fazer aquilo que você não gosta para chegar onde precisa. Né? Então, às vezes, tu não gosta de fazer alguma coisa, mas eu preciso chegar lá, então eu vou fazer. Para a gente fazer uma transição de assunto, eu vou falar sobre confiança na espiritualidade. Vocês confiam na espiritualidade? Plenamente. Olha que chique. Hã? Se não fosse isso, eu seria uma revolucionária. Ô, Jesus amado. Gostei da verdade. A gente fala que confia, né? Por que eu perguntei se confia? Porque eu vivi experiências e vivo diariamente em que a espiritualidade me coloca à prova para ver se eu confio neles. Então, assim, há 2 anos atrás,
eu estava prestes a uma palestra em São Paulo, num centro espírita muito grande, de 300 lugares, 400 lugares, não lembro. E aí estava tudo certo para o dia seguinte, quando esse espírito que me orienta, que passou a falar comigo, que depois vocês já vão saber, ela me diz assim: Shirley, na palestra de amanhã, você vai colocar lá no mural, bem grande, o seu nome e seu telefone. Eu falei, para quê? Você vai dizer assim no final: todos vocês que precisarem de terapia e não tiverem condição de pagar, é só me chamar no meu WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Eu falei assim, mas como que eu vou botar meu telefone no mural para 400 pessoas se eu nem sei como que eu vou ajudar, não tenho dinheiro, não tenho tempo? Olha o que eu ouvi, gente. Faz a sua parte, que é só essa, porque nós já estamos fazendo a nossa. E o que que acontece? A gente esquece, ou não acredita, ou não se lembra que não estamos sós. Porque a gente só acredita em quem está vendo, né? Sem saber que tem uma equipe imensa trabalhando a todo momento para que as coisas possam se concretizar por aqui. E aquilo ali foi tipo um puxão de orelha, né? Eu falei, faça a sua parte que nós estamos... Eu falei, ok, fui lá, escrevi o cartaz no hotel que eu tava. No dia seguinte, botei no mural. Eu falei, ai, tô maluca, né? Mas vamos lá. Daí, no final da palestra, é óbvio que eu não falei para ninguém esse detalhe, né? Bem segura lá com o microfone. Eu falei, todos vocês que precisarem de ajuda, é só me chamar no mural que eu vou ajudar todos vocês, quem não tiver condição de pagar a terapia. E eu falei, meu Deus, tô maluca. Fui embora. No dia seguinte, quando eu abri meu telefone, vocês não estão entendendo. Eu falei, Jesus amado, e agora o que eu vou fazer? Eu falei assim, tinha muita gente, mensagem, tô desesperada, eu tentei suicídio, preciso de ajuda, preciso de terapia, não tem como pagar. Eu olhei para aquilo, eu falei, vou rezar. Peraí, que eles disseram que a minha parte era aquela, né? Peraí. Daí eu falei assim, escuta aqui, olha só, vocês falaram para eu botar, eu botei, disseram que a minha parte era essa, agora vamos me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Então iluminem o meu caminho, que eu possa ajudar essas pessoas, porque eu não sei. Em resumo, todos foram atendidos, um amigo psicólogo me ajudou, que outro, todo mundo foi atendido. Mas eu vou atualizar vocês 2 anos depois, qual é a informação que eu trago sobre esse assunto, tá? 2 anos depois. Agora é fato. Todos vocês que precisarem de atendimento, que precisarem de terapia ou conhecerem alguém que não tem condição de pagar o valor integral, nós temos um projeto de terapia social chamado Filhos do Amor, que atende o Brasil inteiro e fora do país de forma online, em que os nossos terapeutas e psicólogos, a maioria são espíritas ou espiritualistas, então eles têm uma visão um pouco expandida sobre tudo isso. Esse projeto tem salvado vidas. Esse projeto tem ajudado pessoas que nunca teriam acesso a um psicólogo e a uma terapeuta. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, e se eu tivesse com medinho? Eu não teria sido ponte para todas essas pessoas que estão sendo ajudadas. E se eu tivesse sido egoísta? O que é egoísta? Ai, vai me dar trabalho. Ah, não tenho como. E se eu não tivesse confiado que eu não estava só? Não teria feito tudo isso. E por que a gente precisa trazer essa reflexão? Porque nós não estamos sós. O fato da gente não conhecer o espiritismo de fato, livro dos médiuns, livro dos espíritos, o fato da gente não confiar plenamente, a gente acha que só nós aqui estamos trabalhando. Mas vamos fazer a seguinte reflexão. A gente está falando de agora é a era da regeneração, certo? A espiritualidade é que está organizando tudo isso, gente. E aí, eles vão botando os planos aqui para a gente ir trabalhando, né? E está surgindo aqui, ali. E é muito importante a gente pensar o seguinte, a gente fica para Jesus Cristo assim, ó, Jesus, me ajuda para dar certo o financiamento da minha casa, eu conto contigo. Daí a gente vai rezar, ai, Bezerra de Menezes, meu pai vai fazer uma cirurgia, vai lá cuidar, eu conto contigo. A gente fica, né? Todo momento, eu conto. Mas a gente não lembra, esquece ou se faz de louco que eles contam com a gente. Porque para os projetos da espiritualidade acontecer, precisa a gente materializada trabalhando. Faz sentido? Então, como chegar nesse projeto? No meu Instagram, que é Shirley Venâncio Escritora, depois eu vou entregar para vocês o flyerzinho, tem um link que é Terapia Social Filhos do Amor. Ali você vai clicar ou para ser um voluntário, que a gente precisa de muitos voluntários para todas as áreas, ou para ser atendido. Daí você vai preencher ali os requisitos para ser atendido. Requisito não, as informações para ser atendido. Como a gente está com muita demanda e pouco trabalhador voluntário, demora um pouquinho agora nesse momento, mas todo mundo vai ser atendido. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês.
Como que a pessoa que era cética, que não acreditava em espírito, se tornou palestrante espírita e fica testemunhando que existe vida além da matéria? Vou fazer um resumão. Eu tô vendo que tem gente aqui que já assistiu essa palestra, vocês dois podem vir aqui contar se quiser. Obrigada. Eu tenho vários amigos que assistem várias vezes a mesma coisa e eles ainda choram de novo. Eu falei, vocês são muito falsos, né? É impossível a pessoa ouvir a história 1000 vezes e ainda se emocionar. Em 2021, eu era cética, não acreditava em espiritismo, em vida após a morte. Tinha ansiedade no nível alto, era supervisora de rede de lojas. Trabalhava 23 anos nessa área, tinha um cargo elevado, um salário elevado. Tive burnout. Já ouviram falar? Uma doença relacionada a trabalho. Esse burnout, ele veio porque já não era mais para eu ficar nessa área. Eu amava o trabalho, amava as pessoas, amava o salário, amava a equipe, amava todo mundo. Só que eu não queria mais trabalhar com metas, com loja, com essa área de cobranças, né? E eu não tinha coragem de pedir demissão. Eu ia trabalhar com angústia, com nó na garganta, não queria mais aquilo ali, meta, números. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu não quero mais estar aqui, mas como é que eu vou começar do zero se eu já tenho 40 anos? Me achava velha demais. Daí eu ia trabalhar no outro dia chorando, quase tendo crise de ansiedade, agoniada. E eu falei, ai, não aguento mais isso me faz mal. Mas como é que eu vou aprender outra coisa se eu já tenho 40 anos e já estou velha demais? Olha quanto que a gente se limita. E outra coisa, como que eu vou começar em outra área ganhando pouco? Se eu ganho tão bem, eu viajo o mundo todo, se eu começar em outra área eu vou ganhar pouco. Eu muito preocupada com o ter, com o dinheiro, não cuidei dessa mudança de vida e adoeci. E eu falo que como eu não tive coragem de mudar por questão financeira e por limitação, Deus me presenteou com burnout, porque foi Deus. Sabe por quê? Eu brinco que ele olhou pra mim lá de cima e disse assim, ó, minha filha, como tu não tem coragem, eu vou te dar um presente. Pega o burnout. E aí eu peguei o burnout e perdi a memória. Perdi. A pessoa que trabalhava tanto, queria dinheiro, não conseguia falar, não conseguia socializar, não conseguia enxergar ninguém, não conseguia usar o WhatsApp, não conseguia dizer quero água. E eu me senti presa naquela situação. Eu falei, meu Deus, ali eu refleti, como eu não cuidei de mim, olha onde eu cheguei. Que isso possa ser reflexão para vocês. Enfim, nessa época eu comecei a ouvir umas vozes. Daí pedi demissão. Ah, agora é a hora, vou pedir demissão, vou aprender a fazer outra coisa. Nem que eu vá vender coxinha, que eu vou fazer salgadinho, eu vou aprender a fazer outra coisa. Pedi demissão porque, tipo, foi um tapa na minha cara, né? Quando eu pedi demissão, eu comecei uma formação em coaching, life coaching. Eu jurava que ia ser coaching. Coaching celestial, né? Jurava que ia ser coaching. Daí, quando eu já estava melhorzinha da ansiedade, melhorzinha do burnout, agora eu vou lançar uns cursos para ganhar dinheiro, para poder pagar minhas contas, para recomeçar a minha vida. Daí eu pego meu celular para gravar um vídeo, para vender um curso online, porque eu ia ganhar muito dinheiro com esses cursos. Meu plano era escalar, sabe? Coisas assim, marketing digital. Daí eu pego o celular para gravar o vídeo, daí me maquiei, me arrumei toda e ia gravar o vídeo. Eu escuto assim, nem adianta gravar esse vídeo, não é isso que você vai fazer. O que eu tô pensando? Eu achei que era um pensamento meu. Porque nunca imaginei que era um espírito falando comigo, né, gente? Não acreditava? Ai, nada a ver que eu tô pensando. Peguei de novo. Shirley, a partir de hoje, você vai cumprir com a sua programação reencarnatória. E eu falei, o que é isso? Você vai cumprir com a sua programação reencarnatória. Você vai seguir trabalhando, falando do amor e da luz de Deus. Eu falei, gente, quem é que vai me pagar para eu fazer isso? Porque eu achei que era um trabalho remunerado, né? Tentei de novo e essa voz falava várias coisas para mim. Aí eu larguei o celular porque eu não conseguia gravar e comecei a chorar desesperada, achando que estava tendo surto, que eu tinha piorado porque eu estava ouvindo vozes. Fiquei mal, daí voltei, fiquei pior ainda, achei que era a hora de eu ganhar dinheiro, enfim. Neste mesmo dia me liga uma grande amiga, bem engraçada, divertida, dinâmica, séria no telefone. Shirley, preciso que você venha aqui em casa o quanto antes. E eu, que estranha, o que está acontecendo, né? Porque eu estou vendo a sua mãe a semana inteira e estou com ela na cabeça a semana inteira e a imagem dela. Gente, na hora eu fiquei muito curiosa, porque ela não conheceu a minha mãe e minha mãe tinha morrido há 9 anos. Falei, o que ela está falando isso? Óbvio, ansiosa, fui correndo, né? Cheguei lá,
Sentei a um passo de distância na casa dela. E ela, e aí, amiga, tá melhor? Como é que tu tá? Agora eu tô ouvindo vozes. Ai, amiga, não sei o que é, eu tô ouvindo vozes. E chorando e lamentando ali. Ela, que vozes são essas? Eu contando. Eu com a cabeça baixa, de repente, ela muda de assunto totalmente. A voz mudou. E eu comecei a achar estranho e olhei para ela. Quando eu olhei para ela, o olhar dela mudou. A postura corporal, o sotaque. E eu, amiga, por que tu tá falando assim? Não é a tua amiga. Eu vim conversar com você. Pensa. Falei, gente, é um espírito. Eu nunca tinha ido no centro espírita, numa reunião mediúnica. Eu não acreditava. E ali eu não tinha dúvidas de que era um espírito. Porque minha amiga não estava mais ali. Só o corpo dela. Eu falei, Shirley, não fica com medo. Escuta o que o espírito vai falar. Escuta. E eu, pode falar. Eu vim te dizer que você vai se curar da ansiedade. Vai se curar. E vai escrever um livro. E esse livro vai alcançar o mundo todo. Mundo todo? Mas eu não sou boa de português. Eu não sou boa de gramática. Como é que eu vou escrever um livro? Não faz sentido. Calma, é que você não lembra, mas você já escolheu tudo isso antes de vir pra cá. Eu, sério? Sim. No seu livro você vai falar sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Mas eu não sei o que é isso. Como é que eu vou falar sobre isso? É que você vai fazer o inverso das pessoas. Você vai viver para contar e depois você vai estudar. Muitos dos espíritas estudam, não vivem e querem contar. E eu, tá bom. Você aceita? Eu falei, aceito, mas eu não sei o que fazer. A partir de hoje você vai me ouvir e eu vou lhe dizer o que você vai fazer. Eu falei, tá bom. E ele me trouxe uma informação muito difícil que eu nunca imaginei ouvir. Sua mãe não está bem. Eu falei, mas a minha mãe não morreu? Não. Mas eu enterrei ela faz 9 anos. Só o corpo dela ficou no cemitério. Os espíritos seguem vivos no plano espiritual. E por mais que a gente seja espírita, a gente ainda tem umas duvidazinhas, não é? Eu falei, e como é que eu faço para ajudar? Você vai conversar com ela em oração. E ela vai te falar como foi ter sido sua mãe com esquizofrenia. E você vai falar como foi ser filha dela com esquizofrenia. Vocês vão ter uma conversa que vocês nunca tiveram. E ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Eu falei, mas ela vai me ouvir? Sim. Você não fala com Deus, com anjo, com santo? Falo. Eles te escutam, a tua mãe vai te ouvir. Ele falou que eu tinha que estar sozinha em casa para fazer essa oração e conversar com a minha mãe. No dia seguinte, uma quinta-feira, março de 2021, eu não sabia que eu acordaria para viver o dia mais lindo da minha vida. Já falei 1000 vezes, sempre choro. Porque eu acordei e falei, vou fazer essa oração, porque eu não acredito muito nesses espíritos aí, mas se a minha mãe está sofrendo, eu vou fazer minha oração para ela ficar bem, vou fazer minha parte. Põe um tapetinho no chão, me benzi, não sabia como fazer, Pai Nosso Ave Maria, Pai Nosso Ave Maria. Fechei meus olhos e falei, então mãe, tô achando estranho, porque desde que tu morreu eu não falei contigo. Mas ontem eu vou fazer de conta que tu tá aqui, como se eu estivesse chegando da aula contando uma história. Mãe, ontem fui na casa da minha amiga e foi um espírito lá, comecei a contar pra ela. E o espírito veio dizer que você tá viva. E comecei a contar. E teve uma hora que eu uni minhas mãos de olho fechado e eu ativei uma fé que eu desconhecia ali. Eu não sabia o que era fé até aquele momento. Porque com muita fé eu falei, mãe, se tu tá viva em algum lugar, me escuta, mãe, me escuta, porque tu foi a melhor mãe do mundo. Porque a minha mãe, ela teve esquizofrenia num nível muito alto, ela tirava a roupa no meio da rua, ela tentava se matar, ela tomava veneno, ela não lembrava quem eu era. Mas mesmo com toda essa limitação, quando ela estava bem, ela queria me ensinar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a honestidade. Ela queria ensinar os melhores valores para aquela criança. E eu falando tudo isso para ela e chorando, chorando, chorando. Num choro mais profundo, eu soluço. Eu faço... E nesse soluço, eu ouço um outro soluço no quarto, com o olho fechado. Eu falei, que estranho. Só pensei que estranho, porque nem em sonho eu imaginei o que iria acontecer. Eu falei, que estranho. E continuei, mãe, me perdoa. Escuto um choro longe no quarto. Meu Deus, parece que tem alguém aqui. E fiquei com medo. Eu falei, que medo, porque eu comecei a ficar dormente, as mãos dormentes, um arrepio, umas coisas no corpo que eu nunca tinha sentido. Daí eu falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse quarto, mas tá parecendo que vai acontecer alguma coisa. Só que eu não entendo nada de espiritismo e de mediunidade, mas se for da tua vontade, eu estou aqui, né? E que você possa me ajudar, que a espiritualidade me oriente.
E continuei falando com ela. No choro mais profundo, eu ouço nitidamente a minha mãe chorando aqui do lado. Eu sabia que se eu abrisse os meus olhos, eu poderia ver algo que eu nunca imaginei ver. E eu, com os olhos fechados, eu falei, não acredito, a minha mãe está aqui. Assim como vocês estão me ouvindo, a minha mãe está aqui nesse quarto. E quando eu abro os meus olhos, eu encontro a minha mãe em pé, viva, em perispírito, porque a matéria ficou no cemitério e se decompôs. E eu olhei para ela na minha frente, sorrindo, chorando, ela estava, daí eu falei assim, mãe, tu não morreu! E ela em prantos, emocionada, ela, não, minha filha, eu também achava que a gente morria. Só que a gente não morre, o espírito ele é eterno. E eu falei, mãe, eu não acredito. E a gente chorava e sorria e se abraçava. E ela falou o seguinte, Deus lhe permitiu viver essa experiência por um único motivo. Não é porque a gente tinha que se reencontrar, é para você testemunhar. Para você que não acreditava viver e falar que a vida continua. Foi um encontro de quase 4 horas. Imagina, a gente está aqui 1 hora, olha quanta coisa eu falei. 4 horas com uma mãe que fartou aos 55 anos e que eu não me despedi. Foi um encontro de cura, de libertação, de muito assunto. Eu aproveitei e fiz uma entrevista, né? Porque eu queria saber tudo lá do plano espiritual, como é que era, por que faz, como é que desencarnou, como é que é a reencarnação. De toda a fala dela, eu vou sintetizar nesses últimos 5 minutos. Ela falou o seguinte, que foi a fala mais importante. Minha filha, quando a gente está aí na Terra, a gente não entende as doenças. Por quê? Eu tinha esquizofrenia e achava a maior dor da minha vida, o maior peso. Só que foi o maior presente que Deus me deu. E eu falei, quando que essa doença foi um presente, mãe? Tu sofria tanto, todo mundo sofria. Calma, é que vocês não entendem aí na Terra. Antes de ser tua mãe, eu fui um ser humano muito ruim. Eu fiz muito mal para as pessoas. Eu tirava a vida das pessoas. E aí eu desencarnei e fui para o plano espiritual. Fiquei lá um tempo. Daí nós nos reunimos. Daí na hora que ela falou isso, eu pensei, imaginei uma equipe, né? Mentores, anjos, sei lá, nossos antepassados. A gente se reuniu e viu que era hora de eu reencarnar de novo. E para eu reencarnar, eu ia ser tua mãe nessa próxima vida. Só que como eu fazia muito mal para as pessoas, eu tirava a vida das pessoas, eu matava as pessoas na vida anterior. Eu precisava escolher o que eu ia evoluir nessa próxima reencarnação. E aí ela me disse que é assim para todos nós. A gente escolhe o que vai mais aprender. E eu precisava aprender sobre amor ao próximo, porque eu matava. E Deus me presenteou com esse instrumento que é a esquizofrenia. As doenças na Terra, minha filha, são instrumentos para a nossa evolução. E às vezes a gente não entende que está doente por algum motivo, que o nosso parente, nosso pai, nosso filho é doente. E tudo é para nos ensinar sobre paciência, sobre amor, sobre sabedoria, sobre compaixão, sobre caridade. E graças à esquizofrenia, eu voltei evoluída para o plano espiritual. E junto com toda essa evolução que a gente tem uma missão que Deus dá também. E a minha missão era ensinar o amor incondicional para um bebê. Porque esse bebê iria precisar falar de amor quando crescesse, que era eu. Foi um encontro de muita libertação, de muito perdão. E quando esse espírito disse um dia antes, vocês vão ter a conversa que vocês nunca tiveram e ela vai te dar o colo que ela nunca te deu. Porque foi a primeira conversa na minha vida que a minha mãe não estava tremendo, que não estava com o corpo assim, que não estava doente, ela estava saudável, sem doença, em perispírito. E no final desse encontro de quase 4 horas, ela sentou na minha cama, me colocou em posição de feto no colo dela e me deu o primeiro colo de uma mãe sem doença. Por mais que eu traga essa fala, não tenho como descrever detalhes porque foi muita emoção. Sem dúvida se tornou o capítulo mais lindo da minha vida, né? Não tem dia mais lindo. E o mais lindo do primeiro livro que eu jurei que eu não ia escrever. E que está na 7ª edição. E como os espíritos falaram que seria traduzido para vários idiomas, agora ele já está em português, francês e italiano. Olha as providências de Deus. Teria muita história para contar, não vou ter como trazer tudo, porque eu acabei me estendendo na parte da saúde mental e emocional, e a gente precisa seguir para os nossos almoços em família. Mas para finalizar, em 2021 foi esse encontro, eu comecei a estudar o espiritismo nesse ano para entender a mediunidade.
Nesse mesmo ano, me curei da ansiedade. Nesse mesmo ano, passei a falar diretamente com esse espírito que a gente segue trabalhando juntos. A gente tem um projeto de trabalho juntos. E no mesmo ano, eu vim morar aqui em Portugal para fazer um mestrado em Ciência das Religiões. E foi aqui que eu escrevi o meu primeiro livro inteiro. Então, Portugal tem um lugar muito especial no início da minha carreira. A espiritualidade me pediu que eu escrevesse o primeiro livro em 28 dias. Para isso, eu precisei abandonar meu mestrado que eu vim fazer aqui, rasgar meu euro, cancelar meus projetos, porque os planos de Deus eram bem diferentes dos meus, e voltei para o Brasil. Para finalizar, a gente vai fazer uma reflexão sobre orgulho e humildade. Vocês se consideram humildes? Não precisa responder, só para pensar. Será que eu sou humilde? Eu me achava Miss Humildade, com faixa e tudo. Até eu recebi uma orientação desse espírito. Meu dinheiro foi acabando no Brasil, com a missão do livro. Vou voltar para o comércio para trabalhar em loja. O espírito disse que eu não podia ter horário fixo, porque eu tinha que ter 100% do meu tempo livre para o espiritismo. Tá bom. Então, eu vou lançar um curso online. Você não pode lançar curso. Você tem que ficar totalmente disponível para o espiritismo. É escrita, palestra e espiritismo. Daí eu falei, meu Deus, não posso lançar curso. Eu quero trabalhar, preciso de dinheiro, né? E eu tinha criado um curso online maravilhoso para ganhar muito dinheiro. E esse espírito disse, a gente vai ter uma conversa. Quando terminar essa conversa, você vai deletar o curso e vai seguir sua vida. Eu falei, então vamos fazer uma ADR celestial, né? Vamos fazer uma ADR agora. Essa fala que eu vou trazer para vocês, para finalizar, foi a informação mais difícil que eu recebi. Mas a mais transformadora, todos os dias ainda. Setembro de 2022, esse espírito me disse assim, a partir de hoje, você precisa exercitar a sua humildade. E eu falei, eu sou humilde. Não é. Não é. Eles sabem mais que a gente, né? Eu falei, tá, e como é que eu vou exercitar a humildade? Porque aqui na Terra paga aluguel, eu quero trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro para poder viver com esses livros que vocês querem que eu mande, que eu envie, que eu trabalhe. Shirley, terminando a conversa, você vai deletar o curso, você não vai lançar curso nenhum, não vai trabalhar em loja nenhuma. Porque a partir de hoje você vai exercitar a humildade pedindo a ajuda das pessoas. Eu pedindo? Mas para quê? Para tudo. Como assim tudo? Comer, morar, se vestir, se deslocar, para tudo que você precisar, você vai pedir ajuda das pessoas. Imagine a pessoa aqui que nunca pediu R$1 para a mãe, para ninguém, começou a trabalhar bem novinha, tinha um salário altíssimo, comprava melhor roupa, melhor perfume, melhor tudo, viajava por todo lugar, pedia ajuda para comer, para morar. Eu falei, eu prefiro trabalhar. Claro, porque você não é humilde. E nesse início de jornada espírita, nesse início, você precisa aprender. Agora, gente, quando a gente fala em providência de Deus, não estamos sós, né? Providência de Deus, olha o que ela disse. E eu provo na minha vida para vocês. Fique tranquila. Vou chorar de novo. Fique tranquila. Todas as pessoas já assinaram um contrato lá em cima e vão chegar no dia que você precisar do pão, no dia que você precisar da passagem, no dia que você precisar do livro. Nada vai te faltar. Eu falei, tem certeza? Sim, só que você precisa dar o passo e pedir ajuda, porque não vai faltar. Com o tempo, você vai começar a ter dinheiro para pagar e devolver para todas as pessoas. E eu falei, tá. Quando acabou a conversa, eu chorei. Liguei o computador e deletei o curso. Cadê o lenço? Deletei o curso. E aí eu falei, vamos lá, Shirley, vamos lá, não pensa, pedir ajuda, não pensa. Ela disse que são 6 meses difíceis, depois eu vou ter dinheiro para pagar, para devolver, então bora lá. Cheguei no primeiro dia, coloquei um livro em cima da mesa do shopping para entregar para umas pessoas, um senhor para do meu lado, e eu não sabia que esse senhor era o primeiro que tinha assinado o contrato que iria surgir. E aí eu coloquei um livro, eu disse sim, e aí esse dia foi o primeiro dia que eu entendi que eu não estou só. Coloquei um livro em cima da mesa, sentei no shopping, daí eu falei assim sozinha, né? Meu Deus, eu tô maluca, né? Da onde que eu fui falar para esse espírito que eu vou exercitar a humildade? Da onde que eu fui falar isso? Porque eu comecei a refletir, né? Falei, a pessoa aqui vai viajar amanhã para Paraty, lançar o livro lá em Paraty Espírita. Comprei minha passagem 12 vezes no meu cartão celestial,
que eu brinco que o meu Nubank é meu cartão celestial, né? Eu dou o passo e Deus coloca o chão embaixo, assim, sem ter como pagar. E eu não tenho dinheiro para comer na viagem, que loucura. Calma, Shirley, não pensa, o Espírito diz que vai passar. Pede um saco de pão, mortadela, maçã para uma pessoa e vai, faz a dieta do sanduíche e vai. Eu falei, isso, não pensa, não pensa. Um senhor senta do meu lado. Tudo bem, tudo bem. Que livro bonito, minha filha, você já leu? Sim, foi eu que escrevi. Nossa, nunca conheci uma escritora, do que é o livro? Falei para ele, ele falou, posso comprar seu livro? Pode. Quanto é? R$ 59,90. Eu vou lá sacar um dinheiro, escreve uma mensagem? Escrevo. O senhor virou as costas, vocês não imaginam a minha festa. Eu falei, meu Deus, eu já tenho R$ 59,90, nada vai me faltar. Daí ele voltou. Oi? Reais. Reais, tá? Não é euro, não. Quando ele chegou, ele pegou o dinheiro e me deu assim. Daí eu ia abrir para contar o dinheiro, enfim, para ver quanto que era, para se tivesse que dar troco ou coisa assim. Bem que eu nem tinha para dar o troco. Daí ele botou a mão em cima da minha mão. Ali foi o primeiro momento dessa jornada que eu vi que eu não era humilde. Porque ele falou assim, fica com troco para ti, porque eu sei que tu vai precisar. A pessoa aqui não tinha o que comer, mas não queria aceitar o troco do Senhor. Sabe o que eu pensei na hora? Como que eu vou viver do troco de alguém? Eu tão importante que achava que era, né? Olha o orgulho. Eu falei, como que eu vou viver do troco de alguém? Mas eu precisava para comer daquele troco. E eu falei assim, foram 3 segundos que pareceram meia hora, né? E eu falei, meu Deus, a espiritualidade sabe de tudo, eu não sou humilde, eu vou aprender agora, eu vou aprender. Obrigada. Botei no bolso, fui pro ônibus chorando, né? Eu falei, eu não sou humilde mesmo. Quando eu entrei no ônibus, eu falei, gente, daqui 10 dias tem que pagar aluguel. Eu não tenho dinheiro pro aluguel. Eu podia trabalhar, que eu ia ter o dinheiro, mas eu não posso. Mas o Senhor me deu dinheiro de troco e tem 59, vou contar. Comecei a contar. R$ 1.000 de troco o Senhor me deu. Isso é muito dinheiro para quem não tinha. E naquela hora que eu olhei aqueles R$ 1.000, eu comecei a chorar. Eu pensei, será que era um espírito? Será que eu tô viva? Será que eu morri? Eu não entendia, porque quem é que te dá R$ 1.000 de troco, né? Daí eu falei assim, eu falo que esse senhor não foi a comida que ele veio me alimentar. Ele apareceu nesse dia para alimentar a minha fé. Porque vocês não têm ideia do que eu senti. Eu falei, gente, sabe, empolgada? Eu falei, nada vai me faltar. Isso foi em 2022. Para vocês terem certeza de quanto a espiritualidade age, quando a gente trabalha pelo bem do próximo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é o meu trabalho, isso vai fazer agora 4 anos, né? Nada me faltou. Mas só que eu digo sim para Jesus Cristo. Eu digo sim. Ele em primeiro lugar. Podes ir lançar o livro na Europa, na Feira do Livro de Lisboa, Livros Espíritas? Sim! Não sei como eu vou. Mas o que importa primeiro é a minha fé e o meu sim. Daí eu digo sim. Ah, tá, já que você vai estar aqui em Lisboa, você tem como palestrar em Paris, no Centro Espírita? Eu, sim. Daí depois eu falei, Jesus, agora calma. Só que eu sei que vai dar certo. Hoje eu não tenho... O empecilho não é mais a questão material, que normalmente é o que a gente coloca, né? Por que eu tô falando isso pra vocês? Milagres atrás de milagres. Eu trago uma frase que Deus realiza verdadeiros milagres em corações dispostos. E tem milagres inúmeros. Tem vários para contar, mas eu vou resumir aqui, porque eu já disse que ia acabar e não acabou ainda. Último final de semana de dezembro, um senhor mandou mensagem e falou assim, Shirley, quero encomendar 3 livros, você manda aqui para mim? Eu falei, mando. Não conheço ele, tá? Passou uns dias, ele, eu quero mais 3 livros, você pode mandar? Eu falei, posso sim, pelo correio lá no Brasil. Posso fazer uma pergunta? Quais são os seus próximos passos? Daí eu falei, pode. Gravei um áudio, eu vou para a Europa em maio, que eu vou palestrar lá, vou em Centros Espíritas, eu vou na Feira do Livro, que eu vou em Paris, que eu vou. Ele, que maravilha, então já está tudo certo. Eu falei, sim, está tudo certo. Mas a passagem, ainda não. Ele, você não tem as passagens? Eu falei, não. Mas você vai? Eu, vou. E ele, você se sente ofendida se eu lhe pagar as passagens? Imagina se eu vou me sentir ofendida, se eu estava esperando chegar o momento, né? Porque ser CLT celestial, que é o meu caso, que eu tenho a carteira assinada com o Espiritismo, eu não tenho como viajar sem receber. Eu sou autora independente, sem editora. Eu imprimo livro, vendo livro para fazer mais livros. Então é um movimento de muita fé. E outro milagre que eu não posso deixar de falar,
Ai, já vou chorar de novo. É que eu precisei fazer a nova edição desse último livro, citar a codificação espírita e tal. E aí, muito trabalho eu tenho ao mesmo tempo, que eu cuido de várias áreas, projetos sociais. E eu falei, Deus, coloca no meu caminho alguém que possa ajudar, as pessoas que possam ajudar. E do nada, um vídeo meu, chegou até uma menina que está aqui sentada, e que ela falou assim, a gente começou a conversar, a trocar ideias. Essa menina que mora aqui em Portugal, ela começou a me ajudar a fazer a correção, colocar a codificação, a trabalhar junto, ajudar de todas as formas, ajudar meus vídeos no YouTube, ajudar com várias coisas assim, que eu não tenho braço para fazer tudo isso, né? E eu convidei ela, porque ela trabalhou junto comigo nesse livro, eu convidei ela para assinar a contracapa do livro, que é a Lidiane, que está ali sentada, ó. Ela... E que eu conheci pessoalmente hoje. Que vocês possam sair daqui com vontade de olhar para a saúde emocional, com vontade de viver. Gente, a gente veio para essa encarnação, sabia que é difícil reencarnar? É disputado essa vaga aqui. É sério, e que a gente possa ser feliz, se divertir, curtir, aproveitar. E que a nossa fé seja muito mais ativa, porque a gente tem uma fé muito morna. Muito morna. Jesus Cristo, muito mais do que querer que a gente leia o Evangelho, que a gente estude o Evangelho, Ele quer que a gente viva o Evangelho. E viver o Evangelho é viver o amor, viver a caridade, viver a bondade e principalmente acreditar que a fé move montanhas. Ela move montanhas. Que a gente possa seguir no nosso dia confiando muito mais que a gente não está só para todos os nossos projetos. Agradeço a todos vocês. A minha palestra chega em outros centros espíritas através de indicação, então que vocês possam me indicar para outros locais. Os livros acabaram. Graças a Deus, não tenho mais livros hoje aqui. Mas como eu vou voltar a Portugal em outubro, certamente, então a gente vai pegar um papel e vai anotar o nome e o WhatsApp de todos vocês para que eu possa ver como entregar os livros. Agradeço muito, que a gente possa ter um domingo abençoado.